Olha, com alegria nós chegamos mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo aqui pela TV Grande Dourados. É sempre bom chegar até a sua casa, chegar onde você está com a palavra de Deus e levando sempre essas comunicações especiais do Evangelho. Principalmente neste mês de dezembro, que é um mês voltado às comemorações do Natal de Cristo. E este mês nós vamos deixar à sua disposição na Secretaria da Igreja o Cada Dia de Natal. Esse Cada Dia de Natal ele tem uma mensagem para cada dia do mês de dezembro. É uma produção da Luz para o Caminho, em parceria com a nossa igreja local, que também adere ao projeto da Luz para o Caminho, e substitui um cartão de Natal. O Cada Dia, é melhor você dar um cada dia do que um cartão de Natal. Além de substituir o cartão de Natal, ele tem uma mensagem do Natal a respeito da pessoa de Jesus Cristo para cada dia do mês de dezembro. É por isso que é o Cada Dia de Natal. Se você quiser pode passar na Secretaria da Igreja e nós vamos ter a alegria de te dar um presente de Natal, que é o Cada Dia, tá bom? Passe lá e pegue um Cada Dia para você ler. E olha, este mês de dezembro também nós estamos com uma programação muito especial voltada ao Natal de Jesus Cristo. Porque o Natal tem se tornado a cada dia mais meramente um conceito. E o Natal não é um conceito, é uma pessoa. O Natal não é um conceito de magia, não é um velhinho da barba branca. O Natal não é meramente uma história humanista, um tempo de perdão, de amor, de paz, um tempo de dar presente, um tempo de agradecer. Tudo isso é importante em torno do Natal, mas o Natal é Jesus Cristo. É o dia que Jesus deixou a sua glória e veio até nós cheio de graça e de verdade, a encarnação do Verbo. É o dia em que Jesus nasceu e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, de formas que o Natal é Cristo. E hoje nós vamos falar sobre este assunto aqui. Então não saia daí, fica aí o convite para você pegar o Cada Dia lá na igreja. Depois, no final do programa, nós vamos convidar você para as cantatas de Natal deste ano. Está tudo preparado para receber você lá na igreja, tá bom? Então, não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida falando a respeito do Natal e deixando uma mensagem do Natal de Jesus Cristo para os nossos telespectadores. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial
de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, então nós hoje vamos falar sobre o Natal. E eu quero falar do Natal em 3 perspectivas hoje. Primeiramente, que o Natal ele nasce de uma história eterna. A história eterna do Natal é registrada ao longo da Bíblia, mas o texto de Jeremias, no capítulo 31, o versículo 3, diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isto com benignidade te atraí. Olha que coisa maravilhosa, Deus está dizendo, com amor eterno eu te amei, e por isto com benignidade eu te atraí. Deus nos ama com amor eterno. Natal é esta história do amor eterno de Deus. Como nós podemos entender este amor eterno de Deus? Devemos entender que a história do Natal não começa ali naquela manjedoura. A história do Natal não começa ali em Belém, quando Jesus nasceu e foi anunciado aos pastores, que guardavam lá os seus rebanhos na vigília da noite. Não. O Natal, ele é anunciado historicamente, ele recua a eternidade. O Natal, ele não começa na terra, ele começa no céu. Foi no propósito eterno de Deus. Quando Deus, na sua infinita graça e misericórdia, num tempo onde Deus habita, chamado eternidade, que Deus então resolve nos enviar o seu Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus não é um amor de Belém para cá, é um amor eterno. E a eternidade de Deus e a eternidade do homem difere neste aspecto. Nós somos eternos a partir do nosso nascimento. Então, a partir da nossa concepção e do nosso nascimento, nós somos eternos daqui para frente. A eternidade de Deus é contada diferente da nossa, que ele é de eternidade a eternidade. Então, com amor eterno eu te amei, é porque desde sempre Deus resolveu, na sua economia divina, manifestar a nós o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Antes que houvesse mundo, antes de Deus criar todas as coisas, ele já nos amou. Antes mesmo de que fossem criadas as coisas visíveis e as invisíveis, e as estrelas e todas as coisas que há neste universo maravilhoso, Deus já havia nos amado. Ele diz, com amor eterno eu te amei. Antes mesmo que os anjos, os serafins, os querubins, batessem suas asas em volta do trono, conforme a Bíblia tanto registra, Deus já existia, o seu amor para conosco, o amor de Deus para conosco já estava presente ali. Então, quando o profeta Isaías diz, com amor eterno eu te amei, está mostrando a natureza do amor de Deus e que a história do Natal, que é a história do amor de Deus revelado a nós, é uma história eterna. Não é algo que nasceu a partir de Belém, a partir daquele momento. Deus tem nos dito, pela sua palavra, que Ele nos ama e que o seu amor é eterno. Então, com amor eterno eu te amei e por isso com benignidade te atraí. O Natal é a história do amor de Deus para conosco, mas nós precisamos entender que este amor é eterno. Ele não nasce lá em Belém, ele não acontece a partir da manjedoura. Este amor de Deus é um amor eterno.
além da história do Natal ser um amor eterno, nós devemos entender que a história do Natal é uma antiga promessa de Deus. É isso mesmo. A história do Natal é uma manifestação ou uma promessa maravilhosa de Deus e antiga de Deus que se cumpre. O profeta Isaías, no capítulo 7, diz assim: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. É uma história antiga. Sabe como que a história do Natal é uma história antiga? Ela foi planejada na eternidade, como nós já vimos, mas ela desenrola no palco da história humana, na marcha da civilização, como nós gostamos de dizer. Ela desenvolve na história humana. O nascimento de Jesus em Belém, agora sim nós vamos para o fato histórico, ele nada mais é do que Deus cumprindo uma promessa com esta terra, uma promessa com a humanidade, e Deus cumprindo mais um quadro do seu plano eterno. Você precisa de parar para pensar nisto. Deus tem um plano eterno que Ele desenvolve ao longo das gerações, e desde antes da criação do mundo até depois do fim deste mundo, Deus tem um plano eterno, um propósito eterno. E a promessa antiga, que era de enviar o seu filho a este mundo, ela vai se cumprir ali em Belém. Os evangelhos narram a história, nós vamos narrá-la aqui em outros programas no decorrer deste mês de dezembro. A história da manjedoura, a história de Belém. Agora nós estamos no fato histórico, no palco da história. Tem dia, tem data, tem hora, tem todo um palco de acontecimentos históricos de quando o Filho de Deus pisou esta terra. Conta-se que quando, no ano de 69, os cientistas pisaram a Lua, o presidente dos Estados Unidos disse: esse é o maior dia da história da humanidade, quando o homem pisou na Lua. E alguém ligou para ele, o evangelista Billy Graham, e disse para ele o seguinte: o maior dia da história não foi quando o homem pisou na Lua, mas foi quando o Filho de Deus pisou esta terra. Aqui nós estamos vendo este dia, quando lá naquela manjedoura nasce Jesus, e ele é ali acolhido naquele momento tão singular, tão simples, tão singelo, quando Cristo despreza todas as glórias deste mundo. Poderia ter nascido num palácio, num berço de ouro, mas vai nascer numa manjedoura, numa estrebaria, na pequena cidade de Belém, de um casal de jovens tão simples. Olha como que a história do Natal é tão simples e ao mesmo tempo tão majestosa, porque cumpria-se ali uma promessa de Deus. Era Deus cumprindo uma promessa desde a eternidade. E é bom nós entendermos que Jesus, ele é o supremo comandante que introduz o seu povo numa terra prometida. Jesus, que nasce em Belém, ele é aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai substituir aqueles cordeiros da Páscoa do Antigo Testamento, que eram meros símbolos e sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vai responder à pergunta que Isaac fez a Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, quando Abraão levava Isaac para ser oferecido em sacrifício conforme o mandato de Deus. E quando Isaac ia naquela jornada, ele volta-se para o seu pai, Abraão, e diz: pai, nós temos aqui a lenha, temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?
E Abraão vira para Isaque e diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Ao longo da história do Antigo Testamento, o povo de Israel vivia sempre aguardando a providência de Deus, lembrando daquela pergunta de Isaque a Abraão: onde está o cordeiro para o sacrifício? E da resposta de Abraão a Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Jesus é este cordeiro que Deus providenciou para o sacrifício. É uma promessa antiga que está sendo agora satisfeita, realizada. Então ele é o Cordeiro de Deus que liberta o seu povo da escravidão do pecado, da miséria do pecado. Quantas pessoas que vão comemorar o Natal de Cristo e continuar na mesma miséria do pecado, se não se converter ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e encontrar nele o verdadeiro sentido do Natal, a salvação. Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga, e a arca da aliança que manifestava no tabernáculo a glória de Deus, ela agora perde toda a sua glória perante a majestade e a glória da pessoa de Jesus Cristo. A história humana, a história da humanidade, ela passa por este crivo do cumprimento das promessas de Deus, nos enviando o seu Filho. O Natal é a mais bela história que pode existir. É a mais bela história, papai, que você pode contar para o seu filho. O Natal é a mais bela história que você pode contar para alguém. É a mais bela história que alguém pode escrever. Nós gostamos muito de ler biografia, de ler livros de história. O Natal é a mais bela e a mais preciosa história que nós podemos contar, que nós podemos narrar. Primeiramente porque é uma história eterna. Com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Eu penso que você precisa de ser atraído a Deus por esta pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal é a mais bela história porque Deus cumpre uma promessa com a humanidade. Deus enviou o seu Filho a nós para nos salvar. Ele veio a primeira vez como Salvador, ele voltará uma segunda vez como juiz. Então lembra que o Natal é Jesus Cristo. Nós vamos para um intervalo e voltamos em breve com o segundo quadro aqui desta mensagem do Natal de Jesus Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas
e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós voltamos aqui no segundo bloco desta mensagem do Natal. O programa Andando com Cristo agradece a sua audiência aqui na TV Grandourados e durante todo este mês de dezembro nós vamos falar sobre o Natal, a importância do Natal, o centro do Natal, a centralidade do Natal para a nossa fé, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa história. Você precisa saber de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. A história do Natal nos ajuda a pontuar, a nos encontrar nesta história da humanidade, nesta marcha da civilização. Senão você vai ficar pensando que é meramente um ponto estranho nesta história, ou a vida está sem sentido para você. Você precisa de conhecer a beleza do Evangelho, da graça de Deus, conhecer a verdade vos libertará. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade não é só conhecer as Escrituras, você precisa saber quem Deus é, quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. E conhecer a verdade é isto, a pessoa não ficar perdida neste planeta, neste mundo, neste cosmo, e ficar pensando, morreu, acabou, de forma alguma. O Natal vai te ajudar a pontuar e a se encontrar nesta marcha da civilização, nesta história humana, tá certo? Olha, nós vamos continuar aqui esta pastoral aqui sobre o Natal, porque o Natal é Cristo, é a mais linda história que nós temos para contar. Além de sabermos que é uma história eterna, que é uma promessa antiga, nós devemos entender também que o Natal ele é fruto de uma preparação minuciosa. Quando Jesus veio a este mundo, Deus estava preparando este mundo para receber Jesus, o seu Filho, para nos enviar o seu Filho amado. Então, Jesus não nasce por acaso, ele nasce dentro de todo um projeto de Deus. Profecias e profecias foram feitas anunciando o seu nascimento. Até os magos lá do Oriente, uma terra distante, entenderam que tinha chegado o tempo, um tempo especial na história da humanidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Olha que coisa interessante. Vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? A Bíblia tem duas palavras para tempo. Um é cronos, que é cronômetro, tempo do relógio. Aquele tempo que você marca algum compromisso e pode chegar na hora se quiser. Esse tempo é cronos. O grego usa essa palavra para descrever este tempo palpável,
este tempo que nós conseguimos medir, que nós conseguimos viver nele. Nós vivemos neste tempo. Tem uma segunda palavra do grego no Novo Testamento para descrever tempo, que é kairos. Kairos não é um tempo do relógio, um tempo que você marca. É um tempo oportuno, a plenitude do tempo. É um tempo de Deus. É um tempo que na economia divina e no calendário divino do seu propósito cósmico, ele utiliza quando chega o seu tempo. Aqui diz o texto: vindo porém a plenitude do tempo, aquele momento de Deus, aquele projeto do calendário divino, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Presta atenção nisso, meu querido telespectador. Deus preparou a história da humanidade para nos enviar Jesus. O nascimento de Jesus, ele foi resultado de uma minuciosa preparação. Primeiro, com os gregos, o que nós chamamos da preparação cultural. Essa preparação cultural foi através dos gregos. Você conhece a história do Império Grego e como que os gregos divulgaram por todo mundo a cultura helênica. E esta cultura helênica, nos dias de Jesus, ela era forte. A língua grega se tornou uma língua quase que universal para o comércio. Então, o mundo naquele tempo falava quase que uma língua. Falavam os seus dialetos, as suas línguas local, mas o grego era uma língua universal. Era Deus preparando o palco da humanidade para receber Jesus, o seu Filho. Tanto que quando no primeiro século começou a proclamação do Evangelho, logo o Evangelho se espalhou, e espalhou muito rapidamente, porque ele não enfrentou a barreira da língua. A língua grega era uma língua universal. Então, a preparação cultural. A outra preparação era a preparação política. Se a preparação cultural foi com os gregos, a preparação política foi com os romanos. Quando Jesus nasceu, ele nasceu sob o domínio de Roma, ou do Império Romano, em todo aquele mundo antigo e também na Palestina, onde Jesus nasceu. Ele nasceu debaixo da espada de Herodes, debaixo da mão de um imperador romano. Então, havia toda uma demanda política daquele tempo. Quando você lê o Evangelho, você lê o tempo todo os judeus tentando resistir ao domínio romano sobre a região da Palestina, sobre Israel. E se os gregos contribuíram com a filosofia, com a língua, com a cultura, os romanos agora contribuem para este palco da plenitude do tempo com a força política. Os romanos não só dominaram o mundo, mas eles abafaram todos os conflitos políticos que havia naquelas nações por onde eles passaram. E a paz romana imperava sobre todo o seu império, formando um palco onde o Evangelho encontrou forças para divulgar. Porque os romanos não importava se você adorasse um outro Deus, desde que adorasse também o imperador. A questão deles era política, não era religiosa. Então, olha como que Deus mandou Jesus na plenitude dos tempos. A outra preparação para a vinda de Jesus, além da preparação cultural e da preparação política, foi a preparação religiosa. Jesus nasce dentro de um povo, dentro de uma linhagem, dentro de uma promessa feita de Deus para Abraão. E se os gregos contribuíram com a cultura, a filosofia, a língua, os romanos com a paz da política ou com o domínio político, os judeus contribuíram com a preparação religiosa para a vinda de Jesus.
Não dá para nós falarmos todo o palco religioso da Palestina nos dias que Jesus nasceu. Mas você sabe que tinham lá a seita dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos zelotes. O povo judeu estava meio dividido entre a cultura judaica e a cultura helênica. O povo judeu, ele estava também dentro do aspecto religioso, eles aguardavam a chegada do Messias, eles divulgavam a chegada do Messias, eles esperavam a chegada do Messias, o libertador de Israel. O problema é que, em vez deles esperarem o Messias religioso, eles esperaram o Messias político. E o texto diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os judeus, eles tinham a lei de Deus. Deus deu a sua lei ao povo judeu. Lá Moisés, no Monte Sinai, a descendência de Abraão, Deus manteve fiel a sua aliança. É por isso que você vai ler a Bíblia e às vezes fica cansado de ler tanta genealogia. Você lê lá, fulano gerou a fulano, fulano gerou. Você vai lendo aquela genealogia. Mateus começa o seu evangelho com a genealogia, pegando de Adão até Jesus Cristo. Sabe para que essa genealogia da Bíblia? Para mostrar que Deus era fiel a uma aliança. A genealogia é para mostrar a fidelidade de Deus para com a sua promessa, para com a sua aliança. Ele haveria de enviar Jesus, o seu filho, da descendência de Abraão, conforme foi a promessa, aquele que nasceria de uma mulher e nasceria para esmagar a cabeça da serpente, era fruto de uma promessa, e Deus era fiel àquela promessa de geração em geração. O salmista narra isso: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E a Bíblia registra a genealogia para que você e eu hoje, lendo a Bíblia, não tenha dúvida da fidelidade de Deus àquela promessa de que Jesus nasceria de uma mulher, da descendência de Abraão, e depois Deus confirma esta aliança com Moisés, confirma com Davi. E com Davi Deus fala assim: Davi, nascerá um rei de ti, ele governará sobre as nações com cetro de ferro, a sua mão de poder, o seu braço forte. É o que nós vemos hoje. Jesus está presente em todas as nações pelo mundo. Algumas perseguem o Evangelho, a pregação do Evangelho, porque não é difícil você perseguir o pregador, mas você está perseguindo a mensagem que ele prega. Muito mais do que o pregador, é a mensagem que ele prega. E na plenitude dos tempos, uma preparação cultural, uma preparação política, uma preparação religiosa, espiritual. Então Jesus vem dentro deste palco. Ah, pastor, mas o judeu para quem ele veio não recebeu. É verdade. E é por isso que o Evangelho se cumpre, que agora o Evangelho não é mais amarrado a um povo. Meu caro telespectador, o Natal é Jesus Cristo. Esta história eterna, é este cumprimento de promessa, esta preparação do tempo para que Jesus viesse até nós cheio de graça e de verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ter um Natal diferente com a sua família. Você pode ter um Natal maravilhoso, muito mais do que meramente fazer festa com comida, bebida. É gostoso participar de uma festa, mas se Jesus não estiver presente no seu coração, no seu lar, na sua vida, o Natal vai ser meramente contar uma história. Conta a história de Dom Pedro, conta a história de Napoleão. Qualquer história que você contar fará o mesmo efeito, se Jesus não estiver presente na sua vida, no seu coração, no seu lar, trazendo estas transformações e levando o reino de Deus até a sua casa. O Natal
é Jesus Cristo. Não é magia, não é Papai Noel, não são presentes que você poderá ganhar ou doar. O Natal é Jesus Cristo, o verdadeiro presente de Deus que foi dado a nós. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia aqui conosco e convidar você para participar de nossas cantatas de Natal. Neste próximo domingo, nós vamos ter a cantata de Natal das crianças. As crianças da igreja prepararam a cantata de Natal linda. Leva seu filho, sua filha, vai com eles para você assistir essas cantatas de Natal, a cantata de Natal das crianças. Será uma alegria recebê-los lá na igreja, nossa igreja ficará contente em recebê-los para a cantata de Natal das crianças. No outro domingo, nós vamos ter a cantata do coral adulto. Então, um domingo a cantata das crianças e no segundo domingo a cantata dos adultos. Essa cantata dos adultos, ela é também muito preciosa, muito valiosa para nós. É o coral da igreja que preparou com muito carinho uma linda mensagem do amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que é a verdadeira expressão do Natal. Então, participe conosco, nossos cultos no domingo à noite, é sempre às 19 horas. Será uma alegria recebê-lo, não é um mega evento, é um evento simples, focado na pessoa de Jesus Cristo, com lindas canções, coisa maravilhosa aos nossos ouvidos e ao nosso coração, para tributo de glória e louvor ao nosso Deus que nos enviou Jesus, o seu Filho. Nós vamos orar encerrando aqui o programa de hoje. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor se compadeceu de nós e nos mandou o Teu Filho para nos salvar. Obrigado pelo Natal, que é Cristo vindo a nós, nos trazendo salvação, esperança e vida eterna. E aqueles que andavam nas regiões da sombra da morte, encontrou ali a luz, encontrou o Evangelho, e que este Evangelho possa encontrar também muitos corações e trazê-los aos teus pés. Nós oramos assim com ações de graças no nome de Jesus. Amém.